Oi, queridos, espero que todos estejam bem. E hoje eu vim aqui para falar sobre barroco. Na verdade, eu vim aqui fazer uma revisão sobre barroco brasileiro. Então, queria que vocês prestassem muita atenção nessa videoaula. Por quê? Porque eu vou concentrar as minhas explicações baseada no que vai cair na avaliação que vocês vão fazer em breve. Ou seja, eu não vim aqui para explicar todo o barroco, todas as características. Eu vim aqui simplesmente para que a gente possa revisar os conteúdos que serão cobrados, os pontos, os tópicos do conteúdo que vão ser cobrados na avaliação de vocês. Então, é importante que vocês prestem, como eu falei, bastante atenção. Se for necessário, pausem o vídeo, façam anotações, ali o fichamento em tópicos, né, de vocês, anotem, para que vocês possam se concentrar nessas informações. Porque se vocês forem buscar em outras fontes, o que é o barroco brasileiro, vocês vão com certeza estudar muita coisa que nesse momento não é o principal, não é o foco. Então não quer dizer que não seja importante vocês saberem, claro que é, até mesmo porque nós já vimos barroco, eu já expliquei, fizemos exercícios, mas o foco nesse momento é outro, tá, gente? Então, essa é a minha orientação. Antes de eu começar a minha explicação, é importante que vocês, como eu disse, anotem tudo que eu vou falar aqui. E como eu disse, se for necessário, pausem o vídeo, voltem, para que vocês possam fazer todas essas anotações. Eu também fiz as minhas anotações aqui todas, para que eu não esqueça de falar nada importante, imprescindível nesse momento. Como eu disse, nesse momento que vai ser o nosso foco, tá? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui falando para vocês um pouquinho dos valores do barroco, porque isso vai ser importante nesse momento. Como eu falei, não vou falar nada aqui que não seja importante, tá? Como eu falei, que não seja o nosso foco. Bom, então, quais são aí os valores do barroco? O barroco, nós vimos, vocês sabem, é um homem em conflito. Fernanda, isso é importante? Sim, isso é importante. Então, é importante que vocês saibam o seguinte, que o barroco é o estilo do homem em conflito. Por quê? Porque vai ser aquele homem que vai estar dividido entre valores teocêntricos e valores antropocêntricos, tá? O antropocentrismo vai ser aquele momento em que o homem vai colocar ele próprio em foco. Então, o foco do antropocentrismo é o próprio homem, os seus desejos, e é isso aí, vai envolver, né, gente, muita coisa que nós vimos. Para dar aqui um exemplo, o próprio desejo carnal, que é um desejo mundano. Então, ele, nesse momento, se concentra mais no antropocentrismo, tá? Ele se concentra mais nos seus próprios desejos. E esses valores antropocêntricos vão ser aí enfatizados, retomados, confirmados pelo Renascimento cultural, que nós vimos foi o momento anterior, tá? Aí é o Barroco. Então lá, né, na Europa acontece esse renascimento cultural e isso vai influenciar diretamente mais à frente
o barroco, a produção barroca. Por quê? Porque, como resposta a esses dogmas que estavam sendo exaltados, como resposta, por exemplo, à Reforma Protestante, nós tivemos o movimento da Contra-Reforma. A Contra-Reforma vai fazer o quê? Vai confirmar o pensamento teocêntrico, tá? E aí, quando nós falamos em pensamento teocêntrico, nós estamos pensando o quê? Em Deus no centro. Então, primeiro eu penso na vontade dele, primeiro eu penso nos dogmas cristãos, nos dogmas da igreja, para depois eu pensar na minha vontade. Tá certo, gente? Então, a Contra-Reforma vai trazer a confirmação desses dogmas teocêntricos, tá? E aí, quando a Contra-Reforma faz isso, ela acaba trazendo também, restituindo novamente o pensamento medieval. Lembrando que o pensamento medieval era justamente esse, de Deus no centro de tudo. Nós também vimos isso. Fernanda, isso é importante? Sim, isso é importante. Estou aqui enfatizando. Por quê? Porque é importante que vocês tenham a noção dessas informações para que vocês possam realizar algumas questões que estarão presentes na avaliação de vocês, tá, gente? Então é importante que vocês tenham esse panorama aqui histórico que eu tô trazendo, tá? Bom, e aí, como eu tenho esse homem entre os dogmas da Igreja Católica, né, os dogmas confirmados pela Contra-Reforma, né, então ali pautados no teocentrismo, e tem um homem entre esses ideais antropocêntricos, que também vão ser afirmados, reafirmados pelo Renascimento, o homem no Barroco, que é um momento posterior a tudo isso, um movimento que vem logo depois a esse Renascimento, a essa Contra-Reforma. Então o homem se encontra nesse conflito. Então, quer dizer, para onde que eu sigo, né? Para onde que eu vou? Tá? Então isso vai ser importante, como eu falei, né? Há alguns poemas, algumas questões aí que vão trazer à tona isso daí, tá, gente? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas figuras de linguagem principais. Nós temos outras figuras de linguagem, mas, como eu falei, o foco aqui é justamente direcionar vocês para o que vocês vão ver na avaliação. Então, eu vou me concentrar nessas duas figuras de linguagem principais, que são o antítese e o paradoxo. Então, a antítese é a figura de linguagem que vai ter palavras opostas, então dia, noite, claro, escuro, tá? E o paradoxo, que são ideias contrárias. Como assim, Fernanda? Vou dar um exemplo. Se eu falo o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Esses famosos versos, né, do nosso classicismo português de Camões. Gente, se é ferida que dói e não se sente, há uma contradição aí. Porque se dói, quer dizer que eu estou sentindo. Então isso é um paradoxo, tá? Então eu não tenho aqui palavras se opondo, bom, mal, claro, escuro, dia, noite. Eu não tenho palavras se opondo, mas eu tenho uma ideia que está se opondo, tá? É ferida que dói e não se sente. Então isso que é o paradoxo. Então é importante que vocês saibam que essas duas figuras vão ser justamente as figuras que vão traduzir essa confusão, essa contradição do barroco, e lembrando do dualismo, tá? Então falei com vocês que o barroco vai ser marcado por esses dualismos. Então antropocentrismo, teocentrismo, valores carnais e valores espirituais.
Então, comentei isso com vocês, isso é importante. E é importante também saber sobre essas duas figuras de linguagem, porque elas também estarão muito presentes na avaliação, nas questões que vocês vão ver, tá? Então, é importante que vocês repassem pela antítese e pelo paradoxo. Revejam isso daí, tá? Bem, além disso, gente, o que vai acontecer? O barroco também vai falar muito da efemeridade da vida, tá? Você tem ali em muitos poemas do Gregório de Matos essa questão da passagem da vida, né? Que a vida é breve, que a vida é passageira. Então você tem muito disso daí presente na poesia barroca, tá? E aí o que vai acontecer? Por muitas vezes, por conta dessa questão da efemeridade, né, da vida aí passageira, você tem os poemas trazendo, por exemplo, o perdão, né, pedindo perdão pelos pecados. Então, quer dizer, como que essa efemeridade está presente, como é que essa questão da vida passageira está presente. E aí, quer dizer, como a vida é passageira, eu quero aproveitar, eu quero curtir ao máximo. Aí eu acabo fazendo o quê? Pecando. E aí, o que eu preciso fazer depois? Pedir perdão pelos meus pecados. Então, a gente vai ver bastante, como eu disse, essa efemeridade da vida também no barroco, tá? Não quer dizer que a gente vai ver bastante lá nas questões. Vai estar lá, tá? Mas só para vocês saberem que isso aparece com frequência no barroco e vai aparecer também, de alguma maneira, de algum modo, na avaliação, tá, gente? Que vocês vão fazer. Bem, além disso, o barroco, gente, também vai sofrer críticas pelo estilo que vai vir aí à frente, né, depois dele, que vai ser o arcadismo. E por que ele vai sofrer críticas, né? O barroco vai sofrer críticas devido ao seu exagero, devido ao rebuscamento muito forte, tá? Ele vai, inclusive, receber digamos, o apelido, assim, de mau gosto, de estilo do mau gosto, tá? Justamente pelo fato de ser um estilo muito exagerado. Então, se vocês virem, né, alguma coisa nesse sentido, falando, estilo conhecido como mau gosto, por ter mau gosto, qual era? Era o barroco, justamente por conta, como eu falei, desse exagero, desse rebuscamento, tá? Bem, outra questão importante, que eu ainda não comentei aqui com vocês, é em relação ao sermão do Padre Antônio Vieira. Vocês vão ter algumas questões de interpretação, ou seja, vocês vão ter que ler com bastante atenção o sermão, tá? Do Padre Antônio Vieira, para vocês responderem as questões. O que eu posso aí ajudar vocês em relação aos sermões do Padre Antônio Vieira? Eu posso ajudar dizendo o seguinte para vocês, que apesar de um caráter religioso, claro, porque é um sermão, você tem ali, geralmente, críticas aos governantes. Você vai ter ali uma crítica, por exemplo, à ambição, à ganância desses governantes. Quer dizer, eles estão tão preocupados com dinheiro, tão preocupados em enriquecer, que muitas vezes eles se esquecem do povo, né? Então, você vai ter essa crítica constantemente no sermão do Padre Antônio Vieira. Só isso? Não havia outras críticas? Sim, havia outras críticas também. Por exemplo, em relação ao povo também, que muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas. Então, claro que havia, mas o foco, como eu disse, nesse momento aqui, é justamente no que vocês vão encontrar ali na avaliação. Então, o que eu posso ajudar é justamente dizendo para vocês ficarem de olho aí nas críticas que o Padre Antônio Vieira vai fazer no sermão dele em relação a essa ganância, a essa ambição, tá?
em alguns momentos, em alguns sermões, tem até a ideia de que ele traz a ideia de que parece que o homem vai devorar o próprio homem, né? Porque, como eu disse, os governantes estavam tão preocupados com o dinheiro, tão preocupados em enriquecer, tão ambiciosos, tão gananciosos, que acabam se esquecendo do ser humano, que também está ali precisando. Então, como eu falei, acaba se esquecendo do povo, tá? Além disso, lembrando que soneto é aquela estrutura do poema que tem 2 quartetos, 2 tercetos, ou seja, um soneto eu tenho as 2 primeiras estrofes, cada uma com 4 versos, e as 2 últimas estrofes, cada uma com 3 versos. Então, essa estrutura é o soneto. Não vou perguntar o que é soneto, só estou comentando porque, né? Pode ter assim, o soneto acima, e você, ai meu Deus, o que é soneto? E agora, o que eu faço? Gente, soneto é só um poema que tem, como eu falei, 2 quartetos e 2 tercetos. As 2 primeiras estrofes com 4 versos cada uma, e as 2 últimas estrofes, cada uma com 3 versos, tá? Então, é só isso. Então, só para ninguém ficar aí descabelado, preocupado, apavorado. E aqui, para acabar as minhas orientações, vou falar um pouquinho do Aleijadinho. Falei para vocês bastante do Aleijadinho no nosso chat. Me lembro bem, a gente ficou um bom tempo, fizemos inclusive questões do livro sobre o Aleijadinho, e não poderia deixar de falar um pouquinho dele, porque também vai cair alguma coisa relacionada ao Aleijadinho. Então, o que vocês precisam saber? Que ele vai fazer uma escultura barroca, que muitas vezes é tão exagerada, é tão rebuscada, que esse estilo vai receber o nome de rococó, tá? Falei isso também com vocês, estou aqui relembrando, até mesmo porque se alguém não estivesse no chat, então não pegou essa minha explicação, tá pegando agora, tá? E o Aleijadinho que eu comentei, e é bom aqui fixar, vai acontecer o Barroco Mineiro. Falei isso para vocês, enquanto o Gregório de Matos vai fazer as suas poesias lá na Bahia, o Barroco Mineiro tem um nome aí do Aleijadinho, e você tem uma diferença de tempo, né? Vai acontecer mais à frente, ou seja, enquanto você tinha o Barroco acontecendo na Bahia, ainda não estava acontecendo o Barroco em Minas. Isso vai acontecer mais à frente, na verdade só no século seguinte. Mas o que é importante a gente saber? Importante a gente saber que quem vai fazer essa expressão desse barroco vai ser o Aleijadinho, e vai ser na escultura, tá? Então você não vai ter uma produção de poesia ali em Minas relacionada ao barroco. Você já tem outro estilo que nós também já vimos, mas agora não importa pra gente, né? Você tem outro estilo acontecendo lá em Minas, só um parênteses aqui, é um arcadismo, mas como eu falei, nesse momento a gente deixa o arcadismo de lado. Então você tem o Aleijadinho, que vai fazer esculturas que vão ser tão rebuscadas que vão receber, como eu falei, essa denominação de rococó, que na verdade não é o estilo dele, é um estilo que já acontecia na Europa, mas ele acaba recebendo essa influência e começa a fazer esculturas barrocas, mas rebusca tanto no detalhe ali da escultura que as suas esculturas acabam refletindo o rococó, esse estilo europeu também, tá? E aí, só para lembrar, em relação ao Aleijadinho, o que é importante saber, além do que eu já falei, saber que ele vai esculpir, por muitas vezes, profetas, né, gente? E nós vimos numa questão, inclusive, isso. Ele vai esculpir imagens sacras com feições populares. Então, ele vai acabar trazendo ali
vai acabar fazendo uma obra singular, quer dizer, única, porque apesar dos elementos sacros, dos elementos religiosos, ele vai colocar feições populares nessas esculturas, tá? Então, a gente tem como exemplo aqui os profetas no pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, em Minas Gerais. Então, esse é um exemplo, tá, gente? Para concluir, queria fazer com vocês, rapidamente, aqui estão dois, tá, gente? Da página 42, da Atividades para a Sala. Nós temos aqui o poema do Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E aí a questão 2 pede assim, aponte 3 características do barroco presentes no poema. Então, gente, nós temos a temática religiosa, tá? Presente aqui nesse poema, nunca, né? É bom esquecer essa temática religiosa que vai estar presente no Gregório de Matos, nos sermões do Padre Antônio Vieira, como eu já falei aqui hoje. Além disso, a contradição entre bem e o mal. Então, olha aí esses elementos, esses dualismos presentes novamente, aparecem constantemente, são muito comuns, aparecem, como eu disse, com muita frequência, tá? E além disso, eu tenho um homem em conflito. Por quê? Porque ele pecou. Então, aqui, ó, o antropocentrismo. E depois, o que ele fez? Ele pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados. Então, olha aqui o teocentrismo. Então, olha os elementos, né? Teocentrismo, antropocentrismo presentes aqui no poema do Gregório de Matos. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. E nos vemos também no nosso chat online, na nossa aula online, para que a gente possa tirar as dúvidas que tenham ficado, tá? E, como eu disse, estou sempre aí à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Um beijo grande.